Glórias a Deus. Deus possa abençoar o dia de vocês em nome de Jesus Cristo. Deus possa abrir os nossos ouvidos para que possamos compreender e, acima de tudo, da compreensão, que venhamos praticar aquilo que vamos compreender da parte do Senhor, né? Porque aquilo que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, né? Se não me engano, 32, o versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Só que, infelizmente, as pessoas que Jesus dirigiu essas palavras, conhecereis a verdade vos libertará, são pessoas que tinham entendido a mensagem de Jesus. Tinha entendido, reconhecido que Jesus era o Messias. Só que eles recusaram a prática dessa verdade que eles tinham entendido. É o que Jesus fala para eles, para aqueles que tinham compreendido e entendido a mensagem dele. Conhecereis a verdade vos libertará. Só que, infelizmente, se você for ler dentro do contexto lá do Evangelho de João, capítulo 8, lá, do 32 lá, você vai ver que essas pessoas que entenderam a verdade pronunciada pelos lábios de Jesus, eles não se permitiram praticar esta verdade. Você vai ler o contexto que você vai entender isso, tá? Eles se manteram rebeldes contra Cristo Jesus. Então eles tinham entendido, só que eles não se permitiram ser libertos. Então, quando Jesus ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, entenda lá, leia lá, que você vai entender isso que eu estou falando para vocês. Essas pessoas que Jesus dirigiu essas palavras, conhecereis a verdade vos libertará, são pessoas que tinham entendido as palavras de Jesus, quem ele era, mas eles não se permitiram ter a vida mudada pelas palavras de Jesus, pelas verdades que eles entenderam. Então eles não se permitiram mudar o caráter deles e servir a Cristo. Esse é o contexto lá, né? Então, mas espero que nós venhamos ter a prática, que você venha ter a prática daquilo que a gente vai compreender aqui pela palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Só não sei se o áudio aí está saindo aí do outro lado. Não sei se chegou alguém aí. Só para conferir o áudio. Vamos ver se o áudio está saindo. Em nome de Jesus. Será que tem alguém aí? Só para dar um toque aí. Para a gente conferir o áudio. Senão a gente fala aqui. E aí sai áudio aí do outro lado, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Para ver se tem áudio aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu acho que o áudio não está saindo. Vamos ver se tem alguém aí para ver o áudio. Vamos ver se o áudio está saindo. Senão a gente fala aqui e o áudio não sai. Alô? O áudio tá saindo aí? Tá saindo? O áudio? Então tá bom. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar início aqui então. Então espero que de início você já possa compreender o que falamos aqui. Eu estava tentando ver o áudio aqui, mas aquilo que que Deus ele venha nos dar entendimento para a gente entender, né? Então eu acabei citando lá um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, se eu não me engano, 27, 8:32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o interessante é que quando a gente vai para o texto, ler o texto dentro do seu contexto, Jesus ele dirigiu essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará, para aquelas pessoas que tinham entendido o sermão de Jesus. Mas essas pessoas se manteve
contrário a Jesus. Essas pessoas não se permitiu ser liberto pela verdade que eles tinham entendido. Então esse é o contexto lá, tá? Então, porque muita gente cita esse texto, conhecereis a verdade vos libertará, mas aquelas pessoas não se permitiram ser libertos pela verdade que eles tinham entendido. Então, e eles se manteram rebeldes contra Jesus Cristo, tá? Então, depois vocês leiam esse texto, vocês vão entender, mas que Deus venha Por isso que eu falei, que a gente venha até a prática daquilo que a gente vai entender aqui nas Escrituras. Hoje a gente vai falar aqui sobre um pecado que tem afetado diretamente na sociedade. É um pecado que ele atinge a sociedade, diretamente na sociedade. Então nós vamos falar desse pecado. E é um pecado que tem se introduzido também no meio da igreja cristã também. Um pecado que tem entrado fortemente dentro da igreja, esse pecado. A gente vai falar sobre relacionamento, sobre o pecado do adultério, sobre família. Isso vai dar o que falar. Mas isso é muito sério. Eu diria que é um dos maiores pecados que existente hoje dentro da igreja. É um pecado que normalmente a igreja ela não se arrepende desse pecado. E a própria igreja acaba aceitando esse tipo de pecado e relacionamentos ilícitos, né? Então, porque logo de início a gente já vai começar a entender que Deus, ele odeia, Deus abomina o repúdio, né? E o repúdio é o divórcio, né? E a gente sabe que a separação, ela se dá por vários motivos, né? As pessoas têm muita justificativa para se separarem. Uma delas é o adultério, outro motivo é que as pessoas se sentem ofendidas, né? Pelo seu cônjuge, de alguma forma, né? Então a gente vê que por várias situações as pessoas optam a se separar. Adultério, eles falam em incompatibilidade de gêneros, né? Já não se entende mais, né? Entendeu? Então por vários motivos se dá o adultério, a separação. Mas como que Deus ele enxerga isso, a questão da família e a questão da separação, né? Entendeu? Porque todo mundo quando vai se separar, eles vão se justificar por algum motivo. Ambos, às vezes, querem se ter por certo, né? Achando que eles estão no direito, né? De realmente romper esse primeiro compromisso, essa aliança que eles firmaram um dia que seria até que a morte os separasse. Independente daquilo que eles viessem passar, enfrentar, das suas dificuldades, dos seus desafios de famílias, mas unido no propósito realmente de ser uma só carne, um só corpo. Mas, infelizmente, no meio do caminho aí, muitos realmente faltou a palavra, né? Não levaram a termo a palavra que deram lá atrás, né? Quando fizeram esse pacto do casamento. Quando os dois criaram em si uma aliança, né? Que é uma instituição do casamento, né? Então, a gente já começa a perceber que faltou palavra, né? Faltou compromisso primeiro consigo mesmo, né? Quebraram um pacto na palavra, imagina. Se a gente não tiver palavra, se a nossa palavra cair por terra, se a palavra do ser humano cair por terra, o que falta para esse ser humano? Complicado, né? Então, a única coisa que a gente tem é o nome, entendeu? É a palavra. E se ela cair por terra, então a gente já vê que já começa um descumprimento, realmente, que é uma parte do caráter, né? Deixar que a palavra caia por terra, né? Entendeu? Mas como que Deus ele vê tudo isso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. A gente vai dar início aqui, a gente vai ler um texto que está lá em Malaquias. Malaquias capítulo 2, vamos ler do 10 até o versículo 16, que diz assim, ó. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho.
O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor, ele foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo, e não sejais infiel. Então a gente já começa a perceber aqui o próprio Deus declarando que Deus, ele odeia a infidelidade. Deus, ele odeia o divórcio, o repúdio. E a palavra do Senhor diz que o próprio Deus, ele tem sido testemunha da mulher da mocidade. O próprio Deus, ele declara que ele é testemunha quando alguém realmente entra numa aliança do casamento. Olha só. Então, Deus é o testemunha do primeiro casamento. Olha só. Imagina só, hoje tem aí 2 testemunhas para levar no cartório. Né? Agora, imagina só. E normalmente, hoje, para separar, nem precisa das testemunhas, né? São ignoradas, né? Mas eu quero ver agora, naquele grande dia. O próprio Deus vai vir como testemunha. Hoje, para casar, tem testemunha. Para separar, um precisa da testemunha. Mas eu quero ver naquele grande dia. Esse próprio Deus, ele vai vir como testemunha. E ninguém pode dizer, ó, não, o Senhor não vai ser testemunha. Ninguém vai poder dizer isso para Deus. Ninguém vai poder recusar Deus como testemunha. Porque Deus, ele fala que o próprio Deus, ele vai ser testemunha. O próprio Deus é testemunha da aliança, do matrimônio, que um faz para o outro, dos votos que um faz para o outro. Então, isso é muito sério. É por isso que a gente compreende aquilo que Jesus falou, né? Por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando os dois uma só carne. E o que Deus uniu, não o separe o homem. Presta muita atenção, Jesus então fala, o que Deus uniu, não separe o homem. Sabe o que isso significa? Que o que Deus uniu, que é o casamento, Deus, ele não deu autorização para ninguém se separar, para ninguém se divorciar. É isso que significa. E naquele grande dia, quando estiverem diante de Deus, Deus vai fazer valer essa palavra que Jesus falou, que Deus não tinha dado autorização para ninguém se separar e para ninguém separar alguém. É isso que significa. O que Deus uniu, não o separe o homem. Deus não deu autorização para ninguém se separar. Então, isso é muito sério. Entendeu? Então, aquele que estiver nessas práticas, que possa se arrepender. Mas a gente vai decorrer um pouco, porque talvez pessoas não tenham essa compreensão, né? Que realmente Deus, ele abomina o divórcio. Deus abomina a separação. Isso sem entrar nos méritos de adultério, de infidelidade, entendeu? Sem entrar nesses outros méritos aí que a Bíblia aponta, tá? Deus, ele abomina a separação, o repúdio, o divórcio. O que é o repúdio? Alguém chegar ao seu cônjuge e falar, eu não quero mais conviver com você até que a morte separe. Eu quero seguir minha vida, eu quero separar, independente do motivo. Vai atrás de outra, ou ela vai atrás de outro, independente disso. Deus falou que ele abomina o repúdio, o divórcio. Deus não formalizou o matrimônio para que ele viesse ser dissolvido. Entenda bem. Logo lá no Éden, a gente já vê lá.
Adão teve um problema dentro do casamento dele. E a gente vê que o problema que Adão teve dentro do casamento dele foi um problema muito grave, muito sério. Foi um problema que levou Adão a pecar contra Deus. Olha só, o problema que eles tiveram conjugal, Adão e Eva. Né? Eles tiveram um problema ali que levou Adão a pecar contra Deus. Isso gerou até uma expulsão de domicílio de Adão. Adão perdeu o domicílio. Adão chegou a perder o Éden. Imagina só. Adão foi mandado, foi despedido, foi despejado do Éden. Né? Imagina só o tamanho do problema, da discórdia que eles tiveram ali, né? No Éden. Né? E por conta desse problema de Eva e Adão, eles foram despejados do Éden. Eles perderam o Éden. Olha só. Né? E por isso veio até a consequência da morte sobre Adão e aqueles que estavam representados em Adão, que é a humanidade e chega até hoje, isso aí. O próprio Adão, ele queria devolver Eva. Agora, ele ia devolver Eva para os pais? Eva não tinha pai. Quem era o pai de Eva? Deus que tinha formado Eva. Então, Adão quis pegar Eva e devolver a Deus. Olha aqui, ó, foi a mulher. A mulher que tu me deste, que me fez, me induziu a pecar contra o Senhor. Te quis devolver para Deus. E Deus falou, não é assim, até que a morte separe. E você vê, mesmo que eles com esse problema, Adão continuou com Eva. Né? Eva continuou com Adão. Deus despediu eles lá do Éden, lá, eles saíram foi despejado do Éden, e os dois, mesmo com esse problema que gerou todo esse problema com Deus, eles continuaram juntos. Adão não despediu, não separou de Eva. Eva não separou de Adão. Eles continuou tocando a vida deles ali. Foi um mar de rosa o casamento deles? Não, eles tiveram problemas. Entendeu? Mas eles tiveram que superar os problemas que eles tinham dentro do casamento. Eles tiveram que superar, entendeu? Porque Eva estava conversando lá com a serpente, com Satanás, né? Talvez pode ter os ciúmes, teve que superar, entendeu? Adão, ele se sentiu traído, né? Ele se sentiu enganado pela mulher, entendeu? Só que eles teve que superar essas coisas aí. Independente disso, Deus veio e sentenciou eles. Só que eles continuaram ainda unidos. Até que a morte separe. Aí geraram filhos ali e foi. Entendeu? Então a gente já vê um exemplo lá como que Deus tratou. Um casal que teve um problema muito grave, muito sério. Entendeu? Então Deus, ele abomina o repúdio, o divórcio. E o próprio Deus, a Bíblia diz que ele é testemunha. Olha. E essa testemunha que é Deus, ninguém compra, hein? Essa testemunha que é Deus. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 6, a Bíblia descreve umas classes de pecados que, se as pessoas estiverem nessa prática de pecado, a igreja estiver nessa prática de pecado, não herdará o reino de Deus. E dentre uma dessas práticas está lá o adúltero, né? Então, se ele é adulto, então é aquele que não somente se separou ou está dentro de um casamento e essa pessoa está sendo adúltero, está defraudando o matrimônio, que era para ser sem mácula, o matrimônio, o leito está com mácula, entendeu? Então essas pessoas não herdarão o reino de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Se estiver na prática de adultério, não herdará o reino de Deus, entendeu? Então, isso é muito sério esse assunto aqui. E a gente vai ver alguns exemplos aqui, antes de entrar no cerne da questão, que não vai dar para discorrer todo esse tema hoje, mas a gente só vai fazer uma introdução aqui. E a gente vai ler um texto aqui, vamos achar lá em Provérbios, um texto aqui, um personagem aqui, que vocês conhecem esse personagem aqui. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 23 até o 29. Presta atenção aqui, hein? Diz assim, ó.
Tudo isto experimentei pela sabedoria. E disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Quem está descrevendo aqui, decorrendo essas palavras, é o rei Salomão. É o rei Salomão que tinha outrora recebido aquela sabedoria do alto, de Deus. Deus concedeu para Salomão uma sabedoria a qual nunca houve na face da terra até aquele momento aqui. Então aqui Salomão, ele já velho, ele começa a escrever o livro de Eclesiastes. Agora não sei se vocês entenderem, eu vou ler de novo. Vamos ver se vocês conseguem compreender o que está acontecendo aqui. Ele mesmo começa a relatar isso aqui. Ele está velho quando ele está escrevendo o livro de Eclesiastes. E ele diz assim: tudo isto experimentei pela sabedoria. Ele está dizendo de um tempo passado, enquanto a sabedoria era coroa sobre a vida dele. A sabedoria coroava a vida de Salomão. Então, olha, presta atenção. Ó. Ele diz: tudo isto experimentei pela sabedoria. E disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Olha um contraposto aqui. Ele diz que tinha experimentado todas as coisas, decorrido todas as coisas, com a sabedoria. Mas no mesmo versículo, ele diz que queria o quê? Ele disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Agora ele começa a descrever que a sabedoria estava longe dele. A sabedoria parece que tinha se ausentado dele. Ele queria se tornar mais sábio para compreender a sabedoria, mas aí ele entendeu que a sabedoria estava o quê? Estava longe dele, estava distante dele, de Salomão. Olha só isso aqui, eu vou ler de novo esse versículo, é interessante. Tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio, mas o que? A sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Ele diz: não tem como achar aquilo que está muito longe e muito profundo. Então a sabedoria parece que já estava longe de Salomão, né? Só que até o final a gente vai compreender porque isso começou a acontecer na vida de Salomão. Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. Ele começa a descrever aqui, entenda bem, coisas que na verdade estavam acontecendo com ele, na velhice dele. Ele começa a descrever a própria vida dele, coisa que estava acontecendo com ele. Eu vou repetir esse versículo aqui. Apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria. Espera aí, ele começou a buscar, investigar e buscar a sabedoria, coisa que ele já tinha lá atrás recebido, essa sabedoria aqui. Aí ele diz assim: e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Ele começa a declarar aqui que ele achou coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Ele diz: quem for bom diante de Deus, quem está na presença de Deus, conserva a presença de Deus, ele diz que fugirá dela. Mas o pecador virá a ser prisioneiro dela. Aqui Salomão está descrevendo aquilo que aconteceu com ele. Salomão está descrevendo aquilo que ele estava vivendo. Porque ele tinha se tornado que prisioneiro das mulheres. Ele tinha se feito por presa disso aqui que ele está falando. Ele tinha se tornado insensato. Ele está falando, descrevendo a experiência de vida dele mesmo. Então, vou ler de novo, repetir de novo, versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, porque ele foi enlaçado por essas mulheres, cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra,
para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Aí ele continuou, ele tentou achar um juízo e ele não conseguia achar esse juízo. Aqui, juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava. Mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Presta atenção nesse versículo. Ó. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Olha só, no final aqui, ele descreve que Deus ele fez o ser humano reto, mas o próprio ser humano, ele se meteu em muita astúcia. Ele mesmo se torna torto, ele mesmo começa a causar dor, ele mesmo começa a realmente colocar barreira no relacionamento com o Criador, com Deus, que é o pecado, essa barreira aqui. Entendeu? Então ele está descrevendo coisas, experiências dele, coisas que não só que ele estava vendo na vida de todo mundo, mas agora que Salomão já velho, escrevendo aqui, ele se vê prisioneiro dessas mulheres. Ele se vê agora que ele se meteu em muitas astúcias. Depois de velho, ele se embaraçou. Ele embaraçou o ministério dele. Ele embaraçou a vida dele espiritual concernente a Deus. Ele bagunçou a vida espiritual dele. E ele veio ser o quê? Prisioneiro de mulheres. E por conta disso, o que aconteceu? Aqui, ó. Que a perversidade é insensatez. É insensatez é loucura. Então Salomão, mesmo que ele tenha de princípio recebido toda aquela sabedoria de Deus, depois de velho, ele se tornou insensato. Depois de velho. A gente vai ler um texto aqui, tá? Eu só estou narrando o que a Bíblia diz, tá? Trazendo a compreensão, que vocês possam entender. Neemias. No livro de Neemias, capítulo 13, ó, versículo 23, eu vou ler em diante, diz assim: Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei. E espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmo. Aí ele diz assim, no versículo 26, do capítulo 13 de Neemias: Não pecou nisto Salomão? O que ele diz aqui? Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isto, as mulheres estrangeiras o fizeram cair aonde? No pecado. Olha o que Neemias descreve sobre a vida de Salomão. Vou ler do capítulo 13, versículo 26 em diante. Ó. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel, todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. É aquilo que a gente estava lendo em Eclesiastes, capítulo 6. Ele foi o quê? Prisioneiro. Ele se tornou insensato na velhice. Ó, não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-ia nos ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Olha só. E ele, para Neemias, para repreender o povo judeu, ele pega como exemplo a vida de Salomão. Um mau exemplo, né? E ele, quando ele vai pegar a vida de Salomão como exemplo, ele fala: não pecou Salomão nesse pecado que vocês estão pecando? E por conta disso, as mulheres não fizeram Salomão cair no pecado. Então a Bíblia descreve que Salomão ele caiu no pecado. Mas qual o momento que Salomão ele caiu no pecado?
Qual o momento que Salomão ele pecou? Vamos ler aqui na Bíblia, para a gente ver. 1 Reis, vamos lá abrir lá, achar 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, olha só. Eu vou ler tudo aqui dentro do contexto, tá? Diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Salomão amou essas mulheres aí. Muitos falam, é só casamento político. É nada. Salomão, o texto diz que Salomão amou essas mulheres aqui, com amores. Aí diz assim, tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Que concubinas é aquelas que ele não poderia legalizar como esposa, tá? É mais ou menos assim, um irmão pode casar. Uma pessoa que já é casada, ela não pode casar com o outro. Entendeu? Tipo assim, é impossibilitado de formalizar família com aquela pessoa. Então, além de ter essas princesas 700, eles tinham as concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhes perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era todo fiel para com o Senhor. Aí Salomão, na velhice, o que ele faz? Ele deixa a fidelidade de Deus. O coração já não era todo de Deus. Então, vou ler de novo aqui. Sendo já velho, na velhice, que era para estar experiente, né? Não é? Agora, era para ele estar dando exemplo para os mais novos, para aqueles que viriam depois dele, né? Mas depois de velho se tornou o quê? Insensato. Aquilo que ele mesmo descreve em Eclesiastes capítulo 6. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu, ele adorou, esses deuses aqui, Salomão seguiu a Astarote, deusas dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos abonitas. Você vê, deuses que era abominação diante do Deus Todo-Poderoso. Salomão seguiu esses deuses. Olha só. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor. Depois de velho, Salomão fez o que era mal perante o Senhor. Isso é muito sério isso aqui, hein? Entenda bem. Às vezes a gente fala da sabedoria de Salomão, mas a sabedoria era de Deus que estava na vida de Salomão. Ele era um vaso de barro, onde que a sabedoria estava sobre a vida dele. Para o quê? Para iluminar Israel, para iluminar Judá, para iluminar o povo de Deus. Foi o compromisso que Deus fez com Davi, seu pai. Que ele pediu o quê? Sabedoria para governar o povo. Então Deus tinha dado para ele governar o povo, sabedoria. Mas Salomão, ele deixou a fidelidade com Deus. O que ele fez com a sabedoria? Ele abriu mão da sabedoria. Ele ignorou a sabedoria de Deus e foi fazer a vontade do próprio coração dele. Fazendo coisas que antes Deus amava Salomão. Agora ele passou o quê? A aborrecer Deus. Ele aborreceu Deus, porque ele começou a praticar, Salomão, coisas que era abominação diante de Deus. Por quê? Ele começou a praticar aquilo que estava no coração dele. Ele ignorou a sabedoria de Deus, o que é certo, e começou o quê? Se deleitar nos prazeres da carne. Olha só, então isso é muito sério. Presta atenção nisso aqui. Do capítulo 11 de 1 Reis, versículo 5. Diz assim: Salomão seguiu a Astarote, deusa do Sidônio, e a Milcom, abominação dos abonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai.
Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Camus, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, que a Moloque é onde que ele sacrificava os seus filhos, sacrificava as crianças, algo que era abominável diante de Deus, o sacrifício de pessoas. Então, olha só, ó, e sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Imagina Salomão fazendo altar a todas as mulheres estrangeiras. Imagina só, ele tinha 1000 mulheres. Imagina ele fazendo lá 900 altar, ele fazendo lá 1000 altar, né? Imagina como não se multiplicou na velhice de Salomão a idolatria na terra, né? Imagina a popularidade que Salomão ele tinha, né? Então Salomão ele influenciou muitas, não só nações, mas influenciou o próprio Israel a se tornar idólatra diante de Deus. Uma das piores abominações diante de Deus, que é a idolatria. Que é criar outro Deus além do único Deus. Salomão levou Israel, o povo judeu, a ser um idólatra. Entenda bem. Porque ele era um formador de opinião, Salomão. As pessoas queriam imitar a prática de Salomão. E Salomão abriu a porta para a idolatria dentro de Israel. E ele não somente fez o altar para as mulheres dele, como ele também seguiu alguns deuses ali, idólatras. Entenda bem, o texto descreve isso. Então, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Se vocês forem, não vou pregar sobre isso, mas se vocês forem ver lá, ler a história do rei Josias, que muitos anos depois que Deus levantou lá, ele que foi destruir, ele que destruiu os altares de adoração que Salomão ele tinha criado, que ele tinha feito para essas mulheres. Então a idolatria, anos e anos predominou em Judá, por conta dos pecados de Salomão. Então ele levou muitas pessoas a perder a salvação através da idolatria. Então foi muito grave, sabe? A atitude que Salomão teve na velhice dele. Foi muito grave o que ele fez. Olha o que é que acontece, Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor. Então ele se desviou do Senhor, o texto dele diz. Desviou do Senhor. Entenda bem. Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Vou ler de novo o versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. O Senhor ficou bravo com ele. Pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. O Senhor ordenou a ele que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Tá vendo? O obedecer é melhor do que o sacrificar, né? Com toda aquela sabedoria, não obedeceu ao Senhor. Salomão é um dos únicos humanos da terra, moradores da terra, que não vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, não sabia o que eu estava fazendo. Que ele tinha sabedoria, ele sabia o que ele fazia. Salomão vai poder chegar diante de Deus naquele grande dia e falar: foi loucura, eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque o próprio Salomão, a gente leu em Eclesiastes capítulo 6, que ele tinha lucidez que o que ele estava fazendo era pecado, era errado. Ele mesmo, ele descreve isso. Então Salomão não vai poder chegar naquele grande dia e falar para Deus que foi falta de entendimento. Ele não vai poder falar que era nécio. Ele não vai poder se justificar diante de Deus falando que ele não compreendia o pecado que ele estava fazendo, cometendo. Então, olha, isso é muito sério. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses
Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e eu darei ao seu servo. Então, por conta deste pecado de Salomão, que ele abandonou o compromisso que ele tinha com Deus, Deus falou também: ó Salomão, não tenho mais compromisso contigo. Deus falou para Salomão. Deus falou para Salomão que tiraria o reino de Salomão. O reino ele tiraria e só deixaria uma tribo com a linhagem de Salomão, por amor, ele fala, por amor de Davi. Pela aliança, por aquilo que Deus tinha falado a Davi. Então, por amor de Davi, não por amor de Salomão, Deus ia conservar uma tribo para a casa de Judá. Olha só, Deus ficou aborrecido agora. Deus tinha amado Salomão, dado a oportunidade para Salomão, dado as ferramentas necessárias para Salomão, né, cuidar de Israel e levar a vida dele, que é a sabedoria, e Salomão desprezou isso aí. Salomão não quis obedecer ao Senhor. Então, ó, isso é muito sério, ó. Contudo, aí ele fala, contudo não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho. Por amor de quem? De Davi, não de Salomão. Por amor de Davi, meu servo. E por amor de Jerusalém que escolhi. Então, por amor de Davi e por amor de Jerusalém que Deus tinha escolhido, ele ia conservar uma tribo para a linhagem de Davi. Mas agora não tem por amor a Salomão. Porque Salomão, ele tinha sabedoria. E mesmo com sabedoria, o que ele fez? Desprezou o Senhor, Deus dele. Ele desprezou. Lembra o que está escrito no Novo Testamento? Não tornei muito de vós mestre, porque sobre vós está um juízo muito mais severo. Então Salomão, o juízo sobre a vida de Salomão, ele foi muito mais severo do que uma vida que não tem sabedoria, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Salomão, ele sabia. Entendeu? Então, numa idade que era para ele estar mais maduro, mais inteligente, ele foi o quê? Na velhice fazer o quê? Se envolver com mulheres. Se prostituir. Foi ser uma pessoa adúltera, cheia de mulheres, um monte de mulheres. Quis montar um harém para ele lá de mulheres. E aí o que acontece? A causa do povo fica lá. Então Salomão foi amado pelo Senhor no começo e depois Deus, a Bíblia diz que Deus se indignou com Salomão. Ele aborreceu a Deus, Salomão. Por quê? Por conta do quê? Daquilo que o próprio Salomão descreve. As mulheres fizeram ele prisioneiro. As mulheres enlaçou o coração de Salomão. E Salomão não conseguiu se desprender dessas mulheres. Aí ele se tornou o quê? Insensato. Que se tornou uma loucura para ele. Salomão fez loucura. O que isso quer dizer? Que Salomão, ele teve um procedimento de vida que espantou todo mundo, espantou. Mas Salomão fez isso? Fez isso. E você vê o exemplo que ele dá no final da vida? O exemplo que Neemias descreve. Pega a vida de Salomão para falar o quê? Não pecou nisso também Salomão? Se envolvendo com mulheres que não era para se envolver, se envolvendo em relacionamentos que veio a ser um laço para ele, que veio fazer com que ele viesse o quê? Aborrecer Deus, que veio ser para ele o quê? Mexeu na salvação de Salomão. Entenda bem, isso é muito sério. Mexeu na salvação de Salomão. Se você for analisar a Escritura, olha, o juiz é Deus. Mas fica muito claro aqui na Escritura que Salomão, ele termina a vida dele como um ímpio. Salomão, ele começa bem, ele vai indo bem ali no ministério dele. Mas como que ele termina o ministério dele? Como que ele termina a vida espiritual dele? Com o coração longe de Deus. Na desobediência de Deus, o texto diz. Por conta o quê?
de prazeres transitórios. Por conta do quê? De relacionamentos. Para agradar o gosto, a vontade da carne. Aí agrada o pecado. Aí o quê? Ele entra na idolatria. Ele gera dano a outras vidas também. Salomão, a gente vê, por conta desses casamentos dele, ele aflige diretamente na sociedade. Ele atinge diretamente a sociedade. Ele faz com que a sociedade de Israel, de Judá, viesse sair da presença de Deus. Ele fez com que a sociedade lá da época viesse pecar contra Deus. Salomão, ele fez isso. Entendeu? Ele fez isso. Agora, podia, né, ter mais de uma, duas mulheres? Não podia. A lei de Deus era muito clara. Não podia. Só que Salomão, ele permitiu que o adultério entrasse dentro de Judá. Por quê? Pelo exemplo da vida dele. As pessoas viam o exemplo do rei. O rei, imagina só. Salomão, quantas vezes por ano aquele homem casava? Imagina receber um convite de Salomão. Já ficou um negócio chato, né? Todo ano recebendo 1, 2, 3 convites para o casamento de Salomão. Já ficou uma coisa chata, né? Aquilo já ficou costumeiro. Olha o exemplo que ele deu para a sociedade, né? Um exemplo para a sociedade prevaricar. Para a sociedade também entrar em 1, 2, 3, 4 casamentos. Ele fez isso. Poderia ter prostituição no meio de Judá, de Israel? Não podia ter isso aí. Era um crime dentro da lei, era passivo de morte, para ser julgado de morte. Mas quem? Os julgadores. Que os julgadores estavam na mesma prática também do adultério. Na prática de ter várias mulheres, vários relacionamentos. Quem ia julgar? Ninguém julgava. Estava uma bagunça aquilo lá. A verdade é essa. Estava uma bagunça. Entendeu? E ninguém julgava a causa. Ele julgava a causa entre eles, mas não julgava segundo a lei de Deus. Segundo o que era conveniente. Entendeu? Então, por isso que eu falei no início. A gente ia falar aqui de um pecado que afeta diretamente na sociedade. Entendeu? Pecado sobre família, sobre a separação, sobre o adultério, sabe? Sobre essa questão aqui, de ter várias mulheres, ou mulheres ter vários homens, entendeu? Qual que é o futuro de uma sociedade dessa? Os filhos, como os filhos vão absorver isso? Crescer sem um pai, ou crescer sem uma mãe, ou às vezes crescendo, agora tem 2 pais, que conversa é essa? Pode ter 3 pais, e às vezes separado e casado 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. Que bagunça é essa na cabeça de uma criança? Como que essa criança vai crescer? Que cidadão? Qual é que vai ser a formação dessa criança psicologicamente para entender isso aí? Muitos vai crescer, crianças vai crescer revoltadas, entendeu? Negligenciadas, entendeu? Traumatizadas por conta disso aí, porque é algo contra a natureza. É se revoltar contra a natureza, o andamento das coisas que Deus criou para o ser humano, para que o ser humano viesse ser abençoado, para que tudo viesse correr de forma boa para o ser humano, para a família e para a sociedade consequentemente, porque a família é o reflexo da sociedade, entendeu? Vai ser o espelho para a sociedade, a família. A família é a representação da sociedade. Se a família está boa, a sociedade vai estar bem. Mas se o erro vai começar na família, aí vai dar o quê? Esse reflexo na sociedade, entendeu? Então a gente já começa a ver aqui esses exemplos aqui. Aqui no caso aqui foi um mau exemplo, né? Depois de velho, foi um mau exemplo. Olha o que acontece aqui, ó. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom, porque estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses, com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Hadade, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era
Haddad ainda muito jovem. Então Deus vem aqui e começa, o próprio Deus, levantar inimigos contra Salomão. Por quê? Porque Salomão estava pecando. Porque Salomão tinha prevaricado. Porque Salomão, agora o coração dele já não era mais de Deus. Aí então o próprio Deus, levanta inimigos contra Salomão. Olha só, próprio Deus. E sabe como que Salomão ele morre? Morre querendo perseguir agora o novo ungido de Deus, que era o próprio servo dele, Jeroboão. Deus levanta Jeroboão para ficar com 10 tribos. Salomão fica sabendo disso. Aí Salomão tenta o quê? Matar Jeroboão. E Jeroboão teve que fugir. Se Jeroboão não foge e retorna ali para Israel só depois da morte de Salomão, Salomão tinha matado Jeroboão. Então Salomão, ele termina a vida dele assim. Deus levanta inimigos contra Salomão e Salomão tenta o quê? Lutar contra a vontade de Deus. Salomão tem Jeroboão, que agora é o ungido de Deus, por inimigo. E Salomão morre nessa condição, fora da presença de Deus. Totalmente fora da presença de Deus. Lutando contra as coisas de Deus. Mais ou menos aqui, começa a se assemelhar um pouco o final da vida de Salomão, começa a assemelhar com o final da vida do rei Saul. Saul ali morre o quê? Perseguindo Davi, tentando matar Davi, tentando agora eliminar o ungido que Deus escolheu no lugar dele, porque Davi foi porque Saul tinha sido rejeitado. Aí Deus vai lá e unge o quê? Davi no lugar dele. Aqui é a mesma história. Deus rejeita Salomão e unge Jeroboão, e Salomão ele morre na busca aqui, tentando o quê? Matar Jeroboão, que era ungido de Deus. Assemelha muito a história, o final de Salomão, com o final, com a vida de Saul. Se assemelha muito, infelizmente, hein? Olha um homem que tinha uma sabedoria, só que a vida dele não era exemplo, não foi exemplo no final da vida. Então você vê que isso é muito sério. Entendeu? Vamos ver se eu acho só um texto aqui que eu vou ler para vocês. Ver se eu acho esse texto aqui. Primeira Crônicas 28:9. Vamos achar lá. Acho que está a Primeira Crônica. Olha só. O que Davi havia falado para seu filho Salomão. Primeira Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Presta atenção nisso aqui, Tu, meu filho Salomão, conheça o Senhor de teu pai, Deus de teu pai. Olha o que Davi vem, chama a atenção de Salomão antes de morrer. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e o serve de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-te por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. O que Davi ele aconselha o seu filho Salomão? Porque Davi conhecia Deus. E ele fala, meu filho Salomão, busque a conhecer o Deus do teu pai. Busque conhecer esse Deus que eu tenho servido de perto e tenho sido íntegro e vou para a morada dos mortos com integridade a ele. Então você busca, Salomão, conhecer o Deus do teu pai. Aí ele diz assim, se eu buscares, ele deixará ser achado por ti. Aí Davi fala isso para Salomão, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. O que aconteceu? Salomão deixou o Senhor ou não? Deixou o Senhor. O texto que a gente leu lá, fala que Salomão deixou o Senhor. E Davi falou o quê? Ele te rejeitará para sempre. Então, essa palavra que Davi tinha aconselhado Salomão, aconteceu na vida de Salomão. Por quê? Salomão não atentou ao conselho do seu pai Davi. Seu pai Davi falou para Salomão, leve com prudência e com zelo, hein?
Eu vou te dar um conselho, Salomão. Davi falou para ele. Ó, busca conhecer esse Deus do teu pai, hein? Olha, não é de qualquer jeito que vai ficar na presença desse Deus do teu pai, não, hein? É com ordem e decência. Se tu buscar ele, ele se deixará, permitirá ser achado por ti. Mas se você rejeitar ele, se afastar dele, ele te deixará, te rejeitará para sempre. Davi dá um conselho para Salomão, mas Salomão não se atenta ao conselho do pai dele. E depois de velho, deixa o Senhor. E o que? O Senhor o rejeitou para sempre. Isso é muito sério. E a gente leu lá que Salomão ele morreu o quê? No pecado. É difícil. Se a gente for falar aqui, ó, Salomão, biblicamente, o que dá indício é que ele morreu sem salvação. Muitos crentes vão ficar bravos. É o que a Bíblia diz. Por isso que Jesus ele falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que perseverar até o fim, será salvo. Às vezes é melhor a pessoa começar mal e terminar bem, que nem Manassés lá. Um dos piores reis na face da terra. Aquele homem cometeu tudo pecado que você possa imaginar. E depois ele se arrepende. Né? E vai pedir o favor do Senhor. E o Senhor vai lá e muda o cativeiro dele. Você vê um negócio desse? Um péssimo rei cometeu pecados que inimagináveis. E depois ele se arrepende e passa a terminar até melhor do que começou o ministério. Então, é muito sério. E tudo por conta do quê? Que Salomão, ele aborrece a Deus? Por que Salomão, ele tem uma trajetória assim final tão péssima? Por conta dos relacionamentos dele. Por conta das escolhas amorosas de Salomão. Por conta das aventuras de amores de Salomão. Por conta dos seus casamentos. Por conta dos seus relacionamentos. Aí perverteu o coração dele. Ficou insensato depois de velho. Você vê? Então, esse pecado que a gente está falando aqui, que é o pecado da separação, do repúdio, que aí vai envolver esse pecado, o que está por trás é adultério, infidelidade, brigas, ciúmes, e aí entra iras, entra outro monte, causa um outro monte de dano. Por que hoje nos nossos dias tem esse feminicídio, né? Muitos homicídios hoje está ligado ao relacionamento conjugal. Pessoas com ciúmes, né? Mulheres, esposas matando seus maridos ou ex-maridos, maridos matando as suas esposas ou ex-esposas, tudo tem a ver o quê? Com isso aqui que a gente está falando, com casamento, com família. Famílias que são dissolvidas, destruídas, aí gera o quê? Gera até a morte. Isso aqui, entendeu? Vamos ler um texto só para vocês entenderem o que a Bíblia diz um pouco sobre isso aqui, ó. Vamos lá em Provérbios, rapidamente, ó. Hoje você ligar a televisão vai falar disso aí, feminicídio, né? Não é? Vai falar sobre morte que tem a ver com questão conjugal, né? É muito sério isso aí. Porque se as pessoas atentassem à Bíblia, não só para ter o conhecimento, mas para ter a prática, evitaria muitos males a si mesmo. Olha aqui, ó. Provérbios capítulo 6, versículo 32, ó. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e a sua vergonha nunca se apartará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Olha só, vou repetir aqui, ó. Achará açoites e infâmia, e a sua vergonha nunca se apartará, porque o ciúme excita o furor do marido, ou vice-versa, né? E não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que seja muito. Então, uma pessoa enciumada, ela está fora de si. Não tem quem realmente venha trazer
sensatez para essa pessoa, que vai ficar furiosa, a Bíblia diz. É por isso que hoje você vê só notícia, sabe? De feminicídio, homicídios, que tudo envolve casais. Ou ex-casais, né? Ciúmes, desconfianças, e assim por diante. Ou dentro do casamento, já dentro do casamento, ou já depois que o casamento foi rompido. Mas o sentimento fica. E aí a gente vê toda essa maldade na sociedade. Atinge diretamente na sociedade. Por quê? Por falta de obediência à palavra do Senhor. Por falta de fidelidade a Deus. Então, esse pecado do repúdio, da separação, é um grande mal diante da sociedade e mais ainda nos nossos dias. Que é um pecado não só contra a própria pessoa, um pecado contra a vida. É um pecado contra si mesmo que essas pessoas fazem e é um pecado também que gera consequências para os seus filhos, que vai gerar consequências para a sociedade, entendeu? Infelizmente, mas que muitos possam se arrepender, que muitos realmente que estão no pé da separação possam reavaliar as coisas e voltar à sensatez e que venham manter os seus matrimônios, venham fazer valer a palavra que um dia deram, quando fizeram a aliança do matrimônio, que fizeram ali os seus votos ali, que seria até que a morte separe, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, que estaria junto até que a morte separasse. Que as regras da instituição do casamento, do matrimônio é essa, até que a morte o separe. E naquele dia Deus vai ser testemunha, vai fazer valer a palavra que ele disse, que ele não deu autorização para ninguém se separar, depois que entra no matrimônio. Então, é melhor pensar antes de realmente se comprometer, entrar na aliança do casamento, porque a aliança do casamento até que a morte separe. Rompendo-se essa aliança, entra todo tipo de mal, que a gente já leu aqui, que levou a ter consequência até na questão da salvação de Salomão. Entra só tragédias, que a gente leu aqui, iras, homicídios, só entra isso depois que um casamento é rompido, antes que a morte separe, só gera tragédia nas vidas. E leva outras pessoas também de fora, às vezes que não tem nada a ver com a separação, a se tornar um adúltero, uma adúltera também diante de Deus. Complica até a salvação de outras pessoas que vão ser enlaçadas também. Então, você vê, o casamento, quando ele é mantido, por mais que tenha dificuldades, que mais que tenha os seus problemas, como a gente viu que Adão e Eva tiveram as suas desavenças, seus problemas, mas mesmo assim, eles se manteve o quê? Unidos. Mesmo assim, eles se mantiveram casados, até que a morte os separasse. Mesmo tendo seus problemas ali, e o problema deles foi grave, hein? Foi muito grande o problema deles. A perda deles foi muito grande, do pecado deles ali, da desavença deles. Você entende? Mas mesmo assim, eles se mantiveram firmes. Eles procuraram o quê? Tentar o quê? Restaurar. Então tem um caminho, que é restauração, entendeu? Se não está dando certo por algum motivo, se por algum motivo um se sentiu ofendido com o outro, existe o caminho da restauração, existe o caminho que Jesus ensinou, o caminho do perdão. Jesus não perdoou aquela mulher adúltera? Seus pecados estão perdoados. Jesus falou, eu também não te acuso, mas vai e não peques mais. Jesus dá uma oportunidade. Então, aqueles casais que estão a ponto de se separar, vai um conselho. Dê uma oportunidade para vocês. Pelo menos pelo temor de Deus. Se não for por vocês, pelo temor de Deus. Pelo temor da aliança, que o próprio Deus foi testemunha. Quando vocês falaram sim um para o outro. Então, entenda isso. Existe o caminho da restauração. Não fica embrutecido, enraivado, não. Tem o caminho do perdão, que Jesus falou. Perdoar, para que seja perdoado diante de Deus. Amém? Mas depois a gente vai dar continuidade. Isso aqui a gente vai fazer um outro vídeo. Isso aqui é só uma introdução. Só vou pegar mais um textinho aqui para a gente
finalizar, que está lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, escreveu Marcos. Vamos achar lá, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 em diante. Eu vou ler aqui dentro do contexto, tá? Chegou isto aos ouvidos de Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele opera forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Aí Herodes, ouvindo que Jesus estava fazendo sinais e maravilhas, e o povo ali, uns estavam achando que era João Batista ressuscitado, outros estavam achando que era Elias, outros estavam achando que era algum dos profetas, né, Jesus. Né? Aí Herodes achou que Jesus era João Batista, que Herodes havia matado João Batista. E ele estava ali atemorizado. Herodes achou que João Batista tinha ressurgido. Olha só. Lá na frente, Herodes estava querendo ter com Jesus, falar com Jesus. Mandou lá mensageiros para chamar Jesus, que ele queria chamar Jesus. Né? Por quê? Herodes acreditava que Jesus era João Batista que tinha ressurgido. Então Herodes estava com uma pressa, com uma vontade imensa de falar com João Batista. Com Jesus, com João Batista, que ele achava que era Jesus, entendeu? Ó, olha só o que o texto narra. Ó. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. A questão aqui não era porque somente era a mulher do irmão de Herodes. É porque ele não poderia possuir uma mulher que tinha marido. Uma mulher que era casada, ainda mais sendo casada com o próprio irmão. Você entende bem? Então, João Batista repreendia Herodes, porque Herodes estava casado com uma mulher que já era casada. Que aquela mulher era ex-mulher, no caso, não existia essa palavra ex dentro da Bíblia. Era a verdadeira mulher do irmão de Herodes. Então, Herodes estava na condição de adúltero. Estava cometendo um adultério com Herodias, com aquela mulher. Que aquela mulher, ela tinha marido. Então, o relacionamento de Herodes com Herodias era um adultério, um ato de adultério. Porque o real marido daquela mulher que Herodes estava era do irmão dele. Então, vou ler de novo aqui. Ó. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Então, a mulher que era acusada por João Batista estava com ódio do profeta. Estava odiando João Batista, porque João Batista trazia em notoriedade o pecado dela, que ela estava em adultério. Que aquele homem que ela estava não era dele, aquele homem. João Batista falava que aquela mulher tinha marido e que Herodes tinha que devolver aquela mulher ao real marido dela, que era o quê? O próprio irmão de Herodes. Olha que bagunça só, hein? É? Então, se João Batista está falando que aquela mulher tinha que ser devolvida para o marido dela, aquela mulher não era dele, entendeu? Então, tinha que ir lá, vai lá, restaura lá, mas essa mulher você não pode ficar com ela, não. Olha só como é que é o negócio. Então, João Batista, a Bíblia diz, todas as palavras que João Batista falou foi verdade, nenhuma delas caiu por terra. Então, essa palavra aqui que João Batista lançou sobre a vida de Herodes e a vida dessa mulher que estava com Herodes, que estava em adultério, então era verdade. Então, na ótica de Deus, o segundo casamento, enquanto o primeiro marido ou a primeira esposa está vivo, ele não é dissolvido, o primeiro casamento. Essas pessoas podem estar embaraçadas no segundo, terceiro, quarto casamento, mas enquanto o primeiro marido está vivo, é adultério. Por quê? Lá em Romanos, capítulo 7, a Bíblia diz que, de sorte, que se a pessoa contrair um segundo matrimônio, quando o primeiro marido ou a primeira esposa está vivo, constitui-se um ato de adultério.
Mas morrendo o marido ou a esposa, então fica livre para casar. Mas enquanto estiver vivo, se contrair um novo relacionamento, se torna um adúltero. E a pessoa que casou com essa pessoa se torna adúltero por conta dela. Então, João Batista, ele começa a denunciar que Herodes estava em adultério. E Herodes era o quê? É um ímpio. Ele é um ímpio. Porque hoje a igreja ela aceita. A pessoa cometeu adultério lá no mundo, depois se converte a Cristo. Como é que fica? Deus aceita esse casamento, esse adultério que ele contraiu no mundo lá? Esse relacionamento? Deus aceita como família essas pessoas? Não. Deus não aceita como família. E isso continua, mesmo estando na igreja, é um adultério. Cristo não encobre pecado, entenda isso. A Bíblia diz que Deus salvará a humanidade dos seus pecados, não nos seus pecados. Entenda bem isso. Então, se a pessoa estava no adultério lá no mundo, aí só porque se converte a Cristo, está apagado? Não. A pessoa tem que se arrepender. Assim como o mentiroso tem que se arrepender da mentira, o ladrão tem que se arrepender do furto. Entendeu? O adúltero, para ele se arrepender do adultério, o que ele tem que fazer? Tem que separar. Tem que deixar para trás. Aquela mulher ou aquele homem tem que deixar para trás, tem que separar. Para servir Cristo é assim. Só que até a igreja, o que a igreja diz? Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Aí a igreja aceita. Mas aí eles vão distorcer um texto bíblico, que está lá em Atos, capítulo 17. Vou ler lá, tá para um. Não ia falar sobre isso hoje, mas está vindo, vamos falar, né? Atos capítulo 11, vamos ler lá o que está escrito Atos capítulo 11 aqui, ó. Aí eles vão querer usar esse texto, ó. Ora, é Atos capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte, se o quê? Se arrependam. E aí só vai dizer a parte A do versículo. Não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Então você constituiu essa família aí, o adultério. Na ignorância, não tinha Cristo, então pode ficar. Eles dizem assim, muitos pregadores, pastores dizem assim, igreja diz assim, e aceita aquela família que na verdade é um adultério, aceita, e vai tocando o barco dentro da igreja assim. Mas só que o próprio texto, se você vai ler ele todo, ele diz o quê? Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte, se o quê? Se arrependa. Se arrepender o quê? É largar o adultério. Deus não levou em conta, tipo assim, Deus está dando uma oportunidade para essas pessoas, através do arrependimento, se reconciliar com Deus. Não que Deus vai aceitar o adúltero na condição de adúltero. Deus não vai aceitar o mentiroso na condição de mentiroso. Venha como estás. Mas daqui para frente, o que Jesus falou? Vai e não peque mais. A mulher samaritana, já teve 5. Esse aí um é teu. Então ele tem dono, vai e devolve esse homem aí, esse homem não é seu, falou para ela, e ela aceitou. Então Jesus fala o quê? Vem como estás, mas o quê? Vá e não peque mais. Jesus falou, vai e não peque mais. É desse jeito. Aí ele diz assim, portanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então o quê? Que se arrependa. O texto é bem claro, né? Agora, querer pregar fora do contexto, pegar um texto, tirar ele do contexto, para que as pessoas continuem na prática do pecado, para que as pessoas continuem na prática do adultério, justificando o quê? Mas como que vai falar para separar? Se agora tem 2 filhos no casamento que é um adultério, tem 3 filhos no casamento que é adultério. É assim? E o primeiro casamento? Não tinha filho lá também no primeiro casamento? Um deixou o primeiro casamento, que era uma bênção na presença de Deus, lá também tinha filho, tinha 1, 2 filhos. Aí não olha para a dor, do cônjuge do primeiro casamento. Quer seja um homem que foi traído, que foi abandonado, repudiado, ou quer for a mulher. Aí não lembra, da dor que causou na alma dessas pessoas, da depressão que gerou na alma dessas pessoas, que foi repudiada. Aí não quer ficar com dano, Então a Bíblia é bem clara, é arrepender-vos e converter-vos. Se a pessoa está na condição de adúltero, quer antes de conhecer Cristo, ou depois que conhecer Cristo, se é depois que conhecer Cristo, está enrolado. Que é quase impossível salvar essa vida. Para esse que cometeu adultério,
que estava lá no mundo, que cometeu adultério, ainda para eles existe o que? O arrependimento. Arrependa, larga esse adultério aí, vem para Cristo e leva a sua vida com fidelidade. Mas se cometeu adultério depois que está em Cristo, a Bíblia diz que é quase impossível renová-lo dessas pessoas para o arrependimento, visto que o que está expondo Jesus, está envergonhando Jesus. Então, você vê, isso é muito sério, essa questão aí do adultério, tá? Então aqui, vou voltar aqui para Marcos, capítulo 6, aqui, versículo aqui 17 em diante, vai. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandaram prender. Na visão de Herodes ele era casado, mas na visão de Deus era um adultério, não era casamento, era um adultério, tá? Ó, porque Herodes tinha se casado com ela. Mandaram prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não tinha lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, para eles tudo fizeram festa, para eles era casamento, para Deus era um adultério. Não era lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, admirado, escutando-o de boa mente. Olha aqui. Por conta que João Batista estava repreendendo Herodes, Herodes, com aliança com Herodias, que eles não queriam ser repreendidos, eles queriam continuar no pecado. Herodes manda prender no cárcere João Batista e o coloca ali em segurança, ali, tipo assim, ó, ninguém faz mal a esse homem aí não, hein? E deixa ele bem, vigia ele, não deixa ele escapar também não, ninguém faz mal para ele, mas não deixa ele escapar. E Herodes, de tempo em tempo, ia lá ouvir João Batista. E a Bíblia diz que ele ouvia João Batista e ficava admirado com as palavras de João Batista. E a Bíblia descreve que Herodes, ele acreditava, ó, escutando-o de boa mente. Herodes tinha prazer de escutar João Batista. Herodes acreditava que João Batista, o texto diz, ele era o quê? Ó? Porque Herodes temia João, sabendo que ele era o quê? Um homem justo. Herodes sabia que João Batista era um homem justo e era um homem o quê? Santo. Era um homem que andava em santidade. Ele não era só justo, mas como era um homem santo. Aqui o texto diz que ele andava em santidade. E eu tinha insegurança. E quando o ouvia, ficava admirado, escutando-o de boa mente. Herodes escutava de boa mente. Mas sabe qual que é o problema? O que adianta? Ele sabia que João Batista era santo. Ele sabia que João Batista era justo. Ele escutava de boa mente. Ele tinha prazer de escutar os sermões de João Batista, mesmo que João Batista estava, ó, essa mulher é uma tua, porque Herodes sabia que João Batista estava falando verdade. É que Herodes não queria largar o pecado, mas que Herodes sabia que João Batista pregava a verdade para ele, exortava, era verdade, e que aquele homem era santo e justo, Herodes sabia. Só que Herodes não queria largar o pecado. Olha só. Aí ele pegou e prendeu o profeta só para ele, né? Mas o pecado, ele não quis largar, por isso que eu digo. Tem pessoas que reconhecem que aquele pregador, ele é justo, ele é santo e o que ele fala é verdade. Só que essas pessoas, no tempo hábil, elas, em vez de se converter dos seus pecados, em vez de elas se arrepender da vida, sair fora do adultério, o que elas fazem? Elas prendem o profeta. Elas geram um dano para aquele que é porta-voz de Deus. Elas querem gerar um dano para aqueles que são instrumentos de Deus que está repreendendo a vida delas. E mesmo elas sabendo que aquilo que aqueles homens de Deus estão falando, aquelas mulheres de Deus estão falando é verdade. E que aquelas pessoas realmente levam uma vida íntegra diante de Deus. Então, em vez de se arrepender, o que Herodes fez e o que muitos fazem? Quer causar um dano para o instrumento de Deus, para o canal de Deus. E Herodes fez isso. Em vez de ele se arrepender, está com ele no cárcere, o que adianta? Tem prazer de ouvir. Quantos ímpios, quantas pessoas aí que estão na prática do pecado, que não quer largar o pecado, sabe que o procedimento, a vida que está levando é pecaminosa, mas toda hora tá lá, sintonias no rádio lá, um louvor evangélico, um louvor gospel. Às vezes passa o dia inteiro ouvindo louvor gospel e praticando o pecado também o dia inteiro, que nem Herodes, não largava o pecado, né? Quantas pessoas aí que estão na prática do pecado aí, né? Cometendo tudo quanto é tipo de pecado, né? Mas está lá, ouvindo lá, liga a televisão, internet, YouTube, Facebook, está ouvindo uma pregação do crente,
do homem de Deus, da mulher de Deus. Está lá sintonizado na pregação de João Batista. Mas larga o pecado? Não. Herodes falava, ó, João Batista é um santo. Esse homem é justo. Ó, a pregação dele é verdade. Ó, que pregação forte, hein? Você tem que ser corajoso para falar isso, hein, João Batista? Herodes tinha essa visão de João Batista. Quantos hoje não têm essa visão de muitos pregadores aí? Mas não se converte do pecado. Adianta o quê? Você saber que João Batista é justo. O que adianta se você não larga o pecado? Você saber que a vida de João Batista ela é justa e João Batista leva uma vida de santidade, de santificação. Se você não larga o pecado, que adianta? Você ouvir esses pregadores que você fala que é uma benção, esses pregadores, mas o pecado você não tira da sua vida. E de vez em quando ainda causa dano, que nem Herodes causou dano ainda para um homem de Deus, para uma serva de Deus, porque essas pessoas estão o quê? Denunciando o seu pecado, está te repreendendo pelo seu pecado que você tem cometido contra Deus e contra o teu próximo. João Batista repreendeu Herodes porque ele estava pecando contra Deus e estava pecando contra o irmão dele, contra o próximo dele. Aí ele foi e gerou um dano na vida de João Batista. Então não adianta nada você ficar ouvindo louvores, muitos aí ficam ouvindo louvores, gospel, evangelho, nossa, toca a alma, que lindo, que inspira, dá paz e aquela coisa toda, e um larga o pecado. O que adianta ficar ouvindo a pregação, e um se arrepende do pecado? Herodes não se arrependeu do adultério, Herodes não saiu do adultério, Então não adianta. Para Herodes, João Batista era uma benção. Mas Herodes se arrependeu? Não. Herodes não ouviu de boa mente, de bom grado? A palavra de Deus diz aqui, ó. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Escutando de boa mente. Então tem pessoas que ouvem uma pregação, duas pregação, três pregação, mas ele não larga o pecado. Ouve de boa mente, mas não larga o pecado. E aí, o que adianta? Essas pessoas se tornam mais condenáveis. Porque vai chegar um momento que ele vai se levantar contra essas vidas que ele sabe que é uma benção. Sabe que são homens e mulheres de Deus, são pessoas santas, pessoas justas, pessoas que estão repreendendo ele, mas é verdade. Chega uma hora que essas pessoas vão tocar na vida dessas pessoas. Aí o que vai acontecer? Elas vão matar a oportunidade de salvação delas. Foi o que aconteceu aqui. Vou decorrer aqui só para vocês entenderem. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Eu tinha insegurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, admirado, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela foi perguntar o quê? Para a mãe dela, que odiava João Batista. Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei. O rei ficou triste, porque sabia que aquele homem era justo, era santo, e o que ele falava a respeito dele era verdade, gostava de ouvir as mensagens de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento. Por causa do quê? Estava tão preso no mundo, estava tão preso na glória humana, que ele tinha que agradar os principais lá que ele convidou, os dos exércitos, os príncipes. Ele tinha que agradar as pessoas. A palavra dele não podia cair por terra, a de Deus podia, mas a dele não podia. Engraçado isso aí, Aí ele se embaraçou tanto. Em vez de no tempo hábil, se ele tivesse se arrependido antes, não tinha acontecido isso. Ele não tinha agravado a condição dele diante de Deus, agravado o pecado dele. Aqui é o agravamento do pecado dele. Então, por isso que eu falo, ter um tempo hábil. Quando essas pessoas ouvem a mensagem, que vocês acham que é uma benção, acham que o pregador também é uma pessoa que condiz com aquilo que ele está pregando, se arrependa, hein? Porque daqui a pouco você vai querer tocar, vai causar um dano na vida dessa pessoa que você sabe que é uma benção, aí acabou a sua oportunidade de salvação. Herodes aqui, ele mata a última oportunidade de salvação dele na terra. E ele não se apercebeu disso, ele achou que ele estava no controle. Mas o que ele fez foi o quê? Matar a oportunidade de salvação dele na terra. Então muita gente está matando a oportunidade de salvação na terra. Porque em vez de se arrepender, ainda vai querer, sabendo,
gerar um dano ainda para homens de Deus e mulheres que é de Deus, hein? Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Olha só, o que um adultério causou? A morte de um homem justo. Gerou a morte de um profeta de Deus. Gerou a morte da oportunidade da salvação dele. Tá vendo? O que a separação gera? A separação é gerada pelo adultério ou gera adultério. E depois, olha a consequência aqui. Morte até de pessoa inocente. Imagina, se inocente está morrendo, imagina os culpados. Como é que um está culpado? Se os inocentes estão sofrendo dano, imagina os culpados. Que tamanho de dano não vai ter? Então isso é muito sério. Por isso que eu falo. Um dos maiores pecados do nosso século é a separação. É a família se dissolvendo. Por conta do quê? Dos desejos próprios dos corações. E uma das primeiras coisas que estão sendo quebradas é a palavra. Que disseram que seria até que a morte separe. Firmaram uma aliança um com o outro. E a palavra dessas pessoas está caindo por terra. Se a palavra dessas pessoas está caindo por terra, como vai poder acreditar nessas pessoas daqui para frente? Se não tem palavra. Se elas deu palavra para aquilo que elas mais amavam aqui embaixo na terra. Que era a mulher da mocidade, que era o homem da mocidade. E deixou que a palavra caísse por terra. Aí essas pessoas querem que as pessoas confiem nela? Quer que as pessoas realmente tenham elas por digno de confiança? Se não teve palavra com aquilo que elas mais amavam, que era o quê? Carne da carne, osso dos ossos dela. Que era uma só carne, um corpo só dela. Mutilou o corpo dela mesma. Quem vai acreditar numa pessoa que repudiou, que quis se separar? Quem vai acreditar numa pessoa dessa? Só quem não tem entendimento, Se a pessoa não foi fiel para aquilo que mais amava, vai ser fiel a mim, a você, a outra pessoa? Só se a pessoa tiver sem entendimento também. Para acreditar que realmente pode formar uma família com essa pessoa. Que veio do primeiro casamento. Através de um rompimento. Você entendeu? Então, segundo casamento, terceiro casamento, é só bagunça. É só tormento também. Essa é uma realidade. Não tem paz nenhuma também. Não tem aflição nenhuma. Se no primeiro, que é uma benção, que tem a benção de Deus, as pessoas pulou fora, imagina no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. É uma tragédia. É por isso que normalmente as pessoas que estão envolvidas no segundo, terceiro casamento, enquanto os primeiros da aliança estão vivos, normalmente tem tragédia nessa família. Normalmente tem aborto. As mulheres, elas abortam filhos. É aquilo que está lá no Antigo Testamento. Sempre quando um relacionamento ele é um adultério diante de Deus, normalmente essas mulheres que estão envolvidas, sempre ela vai ter aborto, vai perder filhos. Sempre tem isso aí. Aquilo que aconteceu lá com Betseba, lá com Davi lá. Teve um aborto, depois teve um monte de filho, mas sempre teve uma marca, tem uma marca dessa. Entendeu? E fora as outras dores que gera, É por isso que quando Deus envia lá Natan para contar a historinha lá para Davi lá, a Bíblia diz depois de 1 ano que o profeta, que Davi tinha pecado mais ou menos, que o profeta foi lá, que Deus envia o profeta lá. Porque Davi não vê a sensatez no momento, aí Deus envia um profeta para ele vir a sensatez. E sabe por que Deus enviou o profeta? Sabe por que Deus se aborreceu naquele momento de Davi? Porque além de Davi ter mandado matar Urias, Davi, depois de matado Urias, ele tomou Betseba por esposa. E Deus não se agradou que Davi tomou Betseba por esposa. Aquilo foi mal diante de Deus. Davi possuir Betseba por esposa. Por quê? Porque ela tinha marido. Porque aquela mulher custou sangue de um homem inocente, de Urias. E Deus não aprovou o casamento de Davi com Betseba. Mas
Contudo, foi o único pecado de Davi diante de Deus, que Deus atribuiu a Davi, foi esse aí. Entenda bem. Então, Deus não se agradou com o casamento de Betseba e Davi. Deus não aprovou o casamento dele. Então, tem muito casamento aí que Deus não aprova. É casamento da carne, é casamento que nem o de Salomão. Salomão casou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1000 vezes. Mas Deus não aprovou o casamento de Salomão. Viveu aventuradamente nos seus amores. Mas naquele grande dia, Salomão vai saber de Deus. O próprio Deus vai estar diante dele. O próprio Deus vai falar para ele que foi o quê? Testemunha da primeira mulher, da mocidade. Então, muitos estão na mesma condição de Salomão. Segundo casamento, terceiro, quarto, quinto, sexto, enquanto os primeiros cônjuges estão vivos. E naquele grande dia, espero que vocês se arrependam antes, para que Deus não venha como testemunha veloz contra vocês. E venha fazer valer a palavra dele que ele deu lá em Gênesis. Que Deus uniu, o homem não separa. E Deus não deu autorização para o homem se separar. Depois a gente vai falar mais desse assunto aqui. Aqui a gente só falou, deu uma introdução sobre a seriedade realmente do casamento, do relacionamento, do matrimônio. A gente só fez uma introdução para vocês verem que é sério. Então vocês que estão aí ao pé de se separar, pense de novo, reavalia. Talvez você possa estar tomando uma decisão que vai envolver a tua salvação. Ou se você que está querendo tomar essa decisão, você não é crente, não é cristão, não é salvo, você vai embaraçar a oportunidade da sua salvação lá na frente. Porque quando você vir para Cristo, o primeiro passo para vir para Cristo tem que ter arrependimento. É arrepender-vos e depois que se arrepender, se converter. A forma de doutrina de Cristo. Então é arrepender-vos e converter-vos, que é chegar no reino do céu para vós outros. Então se você se embaraçar hoje, sair do casamento, embaraçar no adultério hoje, no outro casamento, quando você for querer ir para Cristo, você vai ter que se arrepender. Você vai ter que largar esse segundo casamento, terceiro casamento que seja. Então não se embaraça hoje. Restaura o teu casamento. Restaura. Restaura a tua família. Não acha que dissolvendo o seu casamento, você vai resolver sua vida, não, seu problema. Não. Você vai criar um novo problema na frente. E um problema muito grande, maior ainda com Deus ainda, e concernente a sua salvação. Então você que mesmo que não seja crente, não sirva esse Deus. Não se embaraça. Porque depois para você se desembaraçar, quando você achar que você tem que servir esse Deus, olha, vai ser doído para você se arrepender. E sem arrependimento, não tem como servir esse Cristo. Porque o princípio para servir esse Cristo é arrepender-vos e converter-vos. Cristo te dá uma oportunidade de salvação. Te reconcilia com Deus. Desde que você o quê? Se arrependa do pecado. Tudo aquilo que é pecado. Então Cristo não esconde pecado. Se você semear na carne, mesmo que não esteja na igreja, quando você vir para Cristo, você tem que se arrepender. Você vai ter que largar esse pecado. Largar a mentira, a prostituição, largar o adultério, aí vai ter que separar. Entendeu? E aí você vai achar que é pesado isso aí. Mas se não largar o pecado, Cristo não vai te justificar. Cristo advoga a tua causa desde que você seja honesto com Cristo. Assuma o seu erro para nunca mais cometer esse erro. Aí Cristo vai advogar a sua causa. Senão, naquele dia ele vem como juiz contra você. Então entenda bem isso, né? Então muitos estão na casa do Senhor em adultério. E Deus tem como adultério, não como um casamento. Deus tem como um casamento como eram os casamentos de Salomão. Era abominável diante de Deus. E a casa do Senhor está assim, ó, em cima dos púlpitos está assim, ó, de adultério. Na nave está assim de adultério. E esse é o pecado que a igreja de Cristo não se arrepende, o adultério. Eles se arrependem de tudo quanto talvez outros pecados. Mas quando falam do adultério, de separar, eles têm aquilo como família, mas Deus não tem como família. Aí eles acham que é pesado, porque agora já tem 1 filho, 3 filhos, 4 filhos, mas não lembra que tem filhos também no primeiro casamento. Mas não lembra. Eles falam que vai causar uma dor, um dano naquela vida, vai fazer aquela vida, aquele casamento que nem é lícito, que é um adultério, na verdade, diante de Deus, vai causar um dor para aquela pessoa se separar. Mas não lembra da dor do verdadeiro casamento, né? Do verdadeiro aliança que Deus tem como casamento que causou. Aí um lembra, né? Da pessoa que fez sofrer lá. Aí um lembra, né? Porque é continuar na prática do pecado, como Herodes. Prefere perseguir João Batista,
prefere matar João Batista do que se arrepender no pecado. Entenda bem isso. Então, a casa do Senhor está cheia de adultério, o púlpito está cheio de adultério. Então, que possa se arrepender, se converter deste mal. É o pecado do século da igreja, o adultério. Fora a prostituição, né? Fora a promiscuidade, né? Os jovens dentro da igreja, 14, 13 anos, namorando, beijando, se abraçando, e os pais aceitam essa promiscuidade, né? Porque os pais cristãos pensam, para um pecar no mundo, vai pecar dentro de casa. Você está sendo conivente com o pecado do filho de vocês. Você está conivente. Quando Deus vir punir os seus filhos, vai punir vocês também. Porque vocês são cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Quando vocês, pais, tinham que repreender, disciplinar vossos filhos, você está fazendo seus filhos errar, pecar. Vocês estão sendo coniventes, cúmplices das obras das trevas. Pastores estão sendo cúmplices com as obras das trevas. Pastores têm aceitado esses namoricos de 13, 14, 15, 16 anos, dentro da igreja, mão dada, beijando, se abraçando. Isso é pecado, isso é promiscuidade. Isso é abrasamento. Não existe esse tipo de comportamento para crente, não. O mundo também, Deus não se agrada, mas eles estão na ignorância. Mas a pessoa dentro da casa do Senhor está desse jeito, os jovens, que é o futuro da igreja. O que será do futuro da igreja? Se o futuro da igreja está assim, se prostituindo, beijando no meio da rua, se abraçando, sem dolo, junto, diante dos irmãos, abraçado, nem casado é. E igreja aceita isso, pregadores têm aceitado isso, pastores, igrejas têm aceitado isso, os pais crentes têm aceitado isso. Então entenda bem, se arrependa, pastores que estão deixando o povo errar, se arrependa, pais crentes que estão deixando seus filhos errar, que antes de ser filho de vocês, é filho de Deus. Deus tem zelo com a igreja dele. Então, que em nome de Jesus, que Deus venha levantar alguém que possa fechar as portas do altar de Deus, para que uma acenda de balde, né? Aquilo que está lá em Malaquias, né? Está tudo de qualquer jeito. Cada um está fazendo o que bem entende no seu coração e ninguém quer entender a palavra do Senhor, cumprir a palavra do Senhor. Então, quando a gente entra nessa questão de família, de relacionamentos, está uma bagunça, tanto para os filhos, para os jovens, está uma promiscuidade nisso aí. Entendeu? Tanto no mundo como dentro da igreja. Já não tem mais diferença. É por isso que lá em Coríntios, a Bíblia vai narrar capítulo 5 de Coríntios, que estava acontecendo ali na igreja de Coríntios, coisa que nem entre os gentios acontecia. Que um irmão lá tinha pegado a mulher do próprio pai. Nem entre os gentios se via falar de tamanho pecado. E lá na igreja de Coríntios estava acontecendo. Então, que em nome de Jesus, nunca vi época, século de tanto escândalo sobre adultério dentro da igreja. Então, que possa se arrepender. Arrependei-vos, igreja. Não, arrependa enquanto há tempo. Esse pecado de adultério leva para o inferno. Entenda isso. Salomão, a gente viu aqui. O que ocasionou na vida de Salomão? Esses embaraços, esses vários relacionamentos aí. Levou a vida, o relacionamento dele familiar de qualquer jeito, embaraçou. No final da vida, embaraçou. E hoje a gente já vê os jovens se embaraçando. Casa na igreja novinho, daqui a pouco já separa novo e depois vira aquela bagunça. E aí, vai ter que ser eunuco. E vai querer ser eunuco? Não vai, né? Só que vai perder o reino dos céus. Então, em nome de Jesus, que em nome de muitos líderes aí, possa realmente se arrepender desse pecado e ensinar o povo corretamente. Não abre a porteira, não. Parece que colocaram uma porta larga na igreja, né? Jesus falou que a porta é estreita, tem que ser estreita a porta. Não se engane. No pecado, ninguém vai herdar o reino de Deus no pecado, não. Depois você vê lá, 1 Coríntios capítulo 6, lá Gálatas capítulo 5, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse final de capítulo 9 de Apocalipse, vocês vão ver como que é sério. Então, arrepender-vos e converter-vos enquanto é tempo. Então, aquele que já está na prática do adultério, sai desse adultério, em nome de Jesus. Aquele que está no pé para querer se divorciar, reflita e pensa de novo. Não cause esse dano para você e para outras pessoas, não. Reconstrua, em nome de Jesus, amém? Então, isso aqui é só uma introdução, tá? Se Deus, a gente vai entrar nessa mensagem outro dia. Nessa mensagem sobre família e relacionamento. Mas, em nome de Jesus, que possa sair, abandonar esse pecado do adultério, que é um dos grandes mal. Em nome de Jesus, amém? Que Deus possa abençoar. Só vou orar para a gente finalizar aqui.
que se alguém também ouvir isso aí, se arrepender, estiver arrependido, a oração vai ser válida para você. Mas se não se arrepender, vai ser que nem a palavra de João Batista, né? Não teve valor nenhum sobre a vida de Herodes, né? Porque Herodes preferiu ficar no pecado. Então, a oração ela tem poder para aqueles, na vida daqueles que se arrependem. Mas daquele que se endurece para Cristo, não vai surtir efeito nenhum para você. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, que em nome de Jesus, papai, o Senhor possa perdoar, Senhor, as vidas, papai, que estão se arrependendo do adultério, papai. As vidas que estão se arrependendo, papai, que queria se separar, papai. Em nome de Jesus, papai, essas vidas que vão se arrepender, papai, que o Senhor possa perdoar elas da insensatez, papai, que estava no coração, papai. Que em nome de Jesus o Senhor possa dar entendimento para elas compreender, Senhor, a responsabilidade do casamento, a responsabilidade da família, papai, a responsabilidade dos jovens também, papai, na família e as obediências que ele é devida aos seus pais e, acima de tudo, ao teu evangelho, ao Senhor que criou e estabeleceu as regras para a humanidade, meu Deus. Então, que em nome de Jesus, todos aqueles que estão se arrependendo, papai, que o Senhor possa perdoar, papai, e fazer tudo novo na vida deles, papai. Em nome de Jesus, que vocês, em nome de Jesus, venham a ter um término bom, que Deus venha dar paz na alma de vocês, venha dar refrigério no espírito de vocês, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo e a graça de Jesus recaia sobre vocês copiosamente, amém. Receba aí, Deus possa fazer vocês compreender isso aí. Qualquer dúvida, só deixar a pergunta aí, a gente procura responder para vocês. Deus abençoe a vida de vocês aí.